Pronto. Boa noite a todos. Prazer enorme tê-los aqui na nossa quinta aula síncrona. E hoje a gente tem a presença do Adriano, que é engenheiro com mais de 15 anos de experiências atuando em diversas áreas, como automação, elétrica, eletrônica, mecânica. Ele é mestre em mecatrônica pelo Instituto Federal de Santa Catarina, no campus da maravilhosa Florianópolis, e se graduou em engenharia da computação pela Univale, a amada Univale também. Tenho vários amigos da Univale. Atualmente é gerente de engenharia, desenvolvendo projetos tanto no Brasil, Itália, com parcerias na China, Espanha, Turquia, no caso representando a Audaces, que é uma empresa com referência mundial em inovação tecnológica de moda. Então, tenho um grande prazer de te ter, Adriano, aqui, para poder trocar essa experiência aí da Audaces no nosso MBA aqui, que está tendo a participação de alunos daqui da Federal do Rio Grande do Norte e também da Universidade Estadual de São Paulo, da USP e da UFRN. Tá? Fica à vontade aí, são 7h05, queria para te ficar aí nos 45 minutos para a gente depois abrir aí a audiência para te bombardear de perguntas, tá bom? Ok, Augusto, muito obrigado. Nada, vou Boa noite, pessoal, tudo bem? Vou estar arrumando aqui, compartilhando a apresentação, né? Compartilhar a tela aqui, para o pessoal poder ver. Ok, está compartilhado. Estão vendo a minha tela? Tranquilo? Sim, está tudo ok. Ok, lá está o pessoal e aqui está a apresentação. Então, pessoal, obrigado, Augusto, pela apresentação. É um prazer estar apresentando para vocês aí a Audaces, principalmente na indústria 4.0. Até essa apresentação, né, Augusto, teve que adiar um pouco aí. Infelizmente, eu fui uma das vítimas do Covid, eu estava me cuidando bastante para não ser. E aí a situação piorou um pouquinho, e aí o Augusto me ajudou a adiar um pouco a apresentação. Então, de vez em quando eu vou dar uma faltinha de ar, mas está indo tudo bem aqui, estou quase 100% já recuperado, tá bom, pessoal? Vamos lá. Audaces na indústria têxtil 4.0. Então, hoje eu vou falar um pouco da Audaces, né? O que a Audaces representa no Brasil, como ela representa no mundo, de todos os países que foram falados aí pelo Augusto na minha apresentação, o jeito da Audaces ser 4.0, como ela se tornou 4.0, por que o viés é esse. Vou falar um pouco dos nossos produtos que nasceram de uma forma, atendendo todo um ciclo produtivo, tanto na questão criativa da modelagem, até a questão de produção das fábricas de produção de roupa e de confecção, né? E aí, por que os nossos produtos, alguns produtos começaram a nascer com viés 4.0? Então, dentro da indústria. Então, não é só mais um programa que fica no computador para ajudar um usuário. Ele tem que estar dentro do conceito 4.0 para que o empresário saiba o que a modelista, ou o operador da máquina, ou o cara que vai cortar, ou o cara que até que vai buscar o rolo de tecido. Ou buscar o rolo de tecido para colocar na linha de produção, o empresário, o dono da empresa, ou os gestores saibam onde é que estão as coisas e como as coisas estão acontecendo, né? Então, a solução, depois dos produtos da Audaces, eu vou falar da solução para os clientes 4.0, e aí eu termino com um pouco, né, Augusto, eu só botei aqui porque é uma apresentação que eu já tenho para o futuro da empresa, né, todos, de que a gente, ok, 4.0, mas em 2018 começou uma nova revolução. A revolução, não vou falar indústria 5.0, porque se chama sociedade 5.0. E a Audaces já está entrando nesse viés. Afinal, como gestor e gerente da engenharia da empresa, eu preciso estar 5 anos na frente, sabendo o que está acontecendo com o mundo para posicionar a Audaces e a gente não ficar para trás. Ok? Então, essa parte 5.0 é se der tempo na apresentação aqui, tá bom? O foco é 4.0. Se tiverem muito curioso, eu vou para frente. Ok. A empresa, né, então, a gente tem melhorias nos designs, desde a criação da modelagem e desde a criação da modelagem até a parte de corte do tecido e das modelagens criadas para depois ir para a costura. Então, a gente pega toda essa cadeia.
e a Audaces ela para só na hora que chega nas costureiras. Então a gente não tem máquinas de costura e dali para frente, tá? Até então, até chegar o corte para a costureira, a gente tem máquinas para atender. Nossa missão é promover o sucesso do cliente da moda. A nossa visão é ser referência mundial em tecnologia inovadora e serviços confiáveis, geradores de valor ao mercado da moda. Então, tem até uma das metas daqui na engenharia que a gente tenta todo ano ser inovador. Todo ano a gente tenta criar alguma coisa diferente no mercado, alguma coisa que possa chamar a atenção. Então, a própria visão da empresa faz a engenharia dela buscar essa linha de tecnologia inovadora. Estamos há 29 anos no mercado, né? Aqui nós temos a nossa sede em Florianópolis, é uma sede que começou por ela, né? Onde aqui fica exatamente o pessoal do software. Então, todos os programas que eu vou falar aqui na minha apresentação, tirando os programas dos hardwares, são feitos nessa sede aí. Então, é uma sede com os programadores principalmente da empresa, tá? Eu conheço. Aqui é o da... Aqui é o Das Palhoça, também conhece, né, Augusto? Também. Foi visitar também. Então, essa é a nossa fábrica, onde é a fábrica que a gente faz o hardware, a gente faz as máquinas, plotters, infestadeira, mesas de infestos, coisas que eu vou mostrar ao longo da apresentação. Então, toda vez que tu fala em produto, usinagem, peças, essa é a nossa fábrica. Essa é a fábrica da Itália. Então, aqui é a parte da frente do escritório do polo mecatrônico em Trento, na Itália, e ali para trás, que não está nessa imagem, mas a gente tem um galpão da Audaces, onde também nós fabricamos máquinas. Então, na Itália, nós somos produtores de hardware, não de software. O software continua naquela sede brasileira ali em Florianópolis. Tá? Então, nós temos uma fábrica no Brasil e essa fábrica na Itália. Esse ano, a gente conseguiu que as duas fábricas produzam a mesma quantidade de máquinas. Então, não sei se a pandemia parou o Brasil ou se a Itália rapidamente se recuperou, mas a gente conseguiu a produção das duas fábricas estar aí na mesma quantidade, chegou nesse nível. Nós temos no Brasil 70% do market share, isso é no nosso país, lá fora a gente começou há 3 anos e estamos conquistando espaço. Estamos em mais de 70 países no mundo, mais de 10 mil clientes, até esse slide aqui de mais de 10 mil clientes, quando eu apresento, sempre o pessoal interno da Audaces fala, pô, a gente já passou bem mais do que 10 mil, alguém um dia tem que atualizar esse slide. Então, a gente já foi bem longe, porque com a fábrica na Itália e um polo centralizado lá há 3 anos, a gente já está exportando para Turquia, Bangladesh, Bielorrússia, e o pessoal pede na língua do país, né? Então, tem esse desafio de fazer essas traduções aí, também bem interessante. Aqui algumas das empresas que a gente coloca mais conhecidas aí do pessoal, que a gente tem máquina dentro, ou tem sistema de CAD, ou tem sistema de encaixe, que precisa trabalhar com a moda, né? E aqui um pouco da história do Audaces rapidamente, né? Então, começou em 92 a sua fundação, né? Aí começou... na verdade, a gente começou com algoritmos de encaixe para caber itens em containers, né? Então, começou a encaixar peças para ter o melhor aproveitamento de um container de logística, assim, de entregar. Aí, na época, isso não deu muito certo, o pessoal começou a ir mais pelo caminho de cortar moldes, né? Só que era para indústria noveleira, então, para fazer móveis, né? Também o pessoal não deu muito certo. Em 97 mesmo que engrenou no aspecto da atividade para moda. Então, foi onde a gente falou, vamos fazer roupas mesmo, que esse é o caminho. E aí engrenou bem e foi muito forte, né? Em 2005, teve aquela sede da Audaces Florianópolis. Esse 97 começou no polo Celta, um polo mecatrônico, não é mecatrônico, um polo de desenvolvimento de indústrias de fomento, desculpa, eu esqueci o nome agora, um polo tecnológico, né? Em 2005 é aquela foto que eu mostrei da Audaces Florianópolis ali. 3 anos depois, a gente teve a Audaces Palhoça, que foi a parte industrial, onde se começou o hardware, né? Onde começou a desenvolver também os hardwares da empresa. Em 2016, chegou naqueles números que eu podia apresentar, de 10 mil países, 70, 10 mil clientes, 70% market share. E em 2017, como eu disse, agora 2021, nós estamos 4 anos, né? Eu falei 3 anos, olha só. Em 2017, começou a Audaces Europa e o Audaces 360.
que eu vou explicar daqui a pouco para vocês o que é esse Audace 360. É um conceito, vamos dizer assim, antes do 4.0, e aí depois a gente começou a mudar para o 4.0. Falando rapidamente do 4.0, para ele não ficar aqui no vão e vazio, o que seria 4.0, e alinhar todo mundo na mesma linha de raciocínio, a gente, quando fala indústria 4.0, a gente está falando da quarta revolução industrial que teve as empresas, né? A primeira revolução industrial foi a força motor humana e a vapor. Então, quando a gente fala de máquinas a vapor, revolução industrial, construindo sistemas mais produtivos, todo mundo lá apertando. Charlie Chaplin, o filme dele mostra isso, né? Apertando o parafuso, o negócio começando assim, a mecanização da produção, de todo mundo apertando o negócio em alta produção. Depois viemos a segunda revolução industrial, que aí entrou não mais a questão a vapor, mas a questão da energia elétrica. E aí começou a entrar máquinas elétricas para a indústria, né, cortar. Essa aqui, ó, até a imagem que tem, é o que a gente chama de tico-tico na indústria trecho, tá? Vamos dizer assim, a nossa concorrente de máquina. Na verdade, o operador ele pega com a mão aqui a máquina, né? Pega um infesto, que a gente chama. O que é um infesto? Quando tu pega um rolo e estende ele em camadas, e vai ficando um bloco de tecido assim, em camadas, fica esse infesto aqui, ó. E aí o rapaz, o operador dessa máquina tico-tico, bota um papel de modelagem em cima e vai cortando em volta desse papel aqui, que sai o formato do molde aqui, como tem que ser. Então, é o ser humano aqui cortando o infesto com a mão, né? Nada automatizado, só precisava de energia elétrica. Nova organização de trabalho, produção em escala, né? Então começa a entrar um pouco da parte elétrica na parte industrial. A terceira revolução industrial, onde entra a parte eletrônica, né? Onde entra os silícios, componentes eletrônicos. E aí começa a entrar a modernização da indústria no sentido de CNC, CLP, máquinas inteligentes que vão fazendo o corte de acordo com o que foi programado. A globalização influencia na produção, o mundo começa a exportar para o mundo todo, não é só naquele país, deixa de ser regional e começa as logísticas, o transporte, a automação reduz custos, e aí começa a ficar mais barato, que não tem tanta pessoa para cortar esse infesto na mão, começa a máquina a entrar, e eu digo não substituir as pessoas, isso eu nunca gosto de falar, até a gente tem um problema que toda vez que a Audaces entra num cliente, que está totalmente, vamos dizer assim, na 2.0, e entra com as máquinas, às vezes o empresário acha que vai tirar pessoas para reduzir custo, e muitas vezes não, porque a máquina ela é tão produtiva, bem mais do que... Ela produz a mesma quantidade de 7 pessoas cortando. Ela é tão produtiva que eu preciso de alguém para remover essas peças, para embalar essas peças, então as pessoas são realocadas, né? Ela sai de uma função às vezes que cria lera aqui no braço, machuca as costas, coisas muito comum quando alguém usa esse maquinário aqui, e acaba indo para uma função de embalar a peça, de etiquetar e fazer outras funções. Então, a automatização ela vem para ajudar o ser humano, não necessariamente substituir. Então, por isso que eu não gosto de falar a questão sempre de pensar, botou um robô, troca um ser humano. Não, não necessariamente é assim que acontece. E também o objetivo de aumentar a escala de produção. Né? Então, essa foi a terceira revolução industrial. E quando nós começamos a fábrica da Audaces, ali, produzindo máquinas, eu posso afirmar que a gente estava atendendo essa terceira revolução industrial. Então, aqui veio a quarta revolução industrial, que é a indústria 4.0, né? Que aí veio a robótica se tornando realidade, onde veio essa máquina aqui que vocês estão vendo. Essa é hoje a nossa máquina de linha, né? Convergência de tecnologias digitais e físicas. Então, o que quer dizer isso? Hoje, através de um celular, através de computadores, eu consigo mandar as informações à distância para essa máquina e ela consegue fazer o corte que tem que ser feito. Né? Nova revolução nas relações de trabalho. O que é essa nova revolução na relação de trabalho? Aqui nós temos do lado direito um aplicativo que nós temos, onde isso fica na mão do gestor da fábrica, fica na mão do dono da fábrica, e ele sabe se a máquina está ligada, se ela está cortando ou se ela está desligando, ele sabe quanto tempo ela está ligada fazendo esse trabalho, como é que está a produção dele do dia, quanto tempo o operador leva para fazer o setup dela nesse processo produtivo, quantas interrupções ele teve, ele consegue ver até por que parou a máquina, e o intervalo, que tem os intervalos de almoços e outras coisas mais, que teve durante todo o ciclo produtivo daquele dia. E aí ele consegue avaliar o total do que aconteceu.
Hoje, o operador, ele entra, ele loga, consegue ver a produção do que foi cortado no dia. Eu quero ver um infesto só que eu cortei, por exemplo, para Magazine, não Magazine Luiza, sei lá, para Renner. E aí eu vou lá ver, para Renner o infesto já foi cortado, ele consegue ver, ele consegue escolher a máquina, né, a máquina que ele quer analisar. Entrando na máquina, ele consegue saber se aquele infesto é do lote e do lote da Renner, consegue saber quantas peças foram e fazer os relatórios, né, do que está acontecendo em tempo real. E isso é 4.0, porque a informação e os dados, vamos dizer assim, o Big Data de dados, a informação da cloud está na palma da mão do operador. Então, quando a gente fala em 4.0, a gente está dizendo que a informação está na mão do gestor o tempo todo. Vendo isso, né, a Audacious começou a mudar a forma de criar programas e a forma de ver o mercado, né? Então a gente chama de 4.0 um novo jeito de fazer moda. Foi a nossa logo e a nossa forma de mostrar para o mercado que a gente estava mudando, né? Que a gente não estava mais no que eu comentei para vocês, o que chama Audacious 360. O que até então, antes do 4.0, a Audacious tinha? A Audacious tinha a Audacious 360 baseado nesse ciclo produtivo aqui, ó. O que é? Se começava um planejamento de moda, né? Esse planejamento depois ia para a pessoa fazer a gente tem um software 3D que tu pode botar uma boneca e botar uma roupa dela e ver como as coisas ficam no 3D. Depois isso ia para um programa chamado Ideia, que nós temos, que aí tu colocava esses desenhos em 2D, fazia uma previsão de quanto custaria aquele tecido, se valia a pena produzir, qual seria a produção. Então tu fazia todos uns dados para ver se economicamente valia esse trabalho, né? Depois tu jogava no molde esse sistema, então um outro programa da Audacious Mold, e tu fazia a modelagem desse sistema, ou tu jogava nessa ferramenta que a gente chama Audacious DigiFlash, porque quem não consegue desenhar direto no computador, né? Tem muitas modelagens, muitas modelistas que não conseguem usar o computador no sentido assim de ter a precisão do mouse e tal. Então ela poderia continuar com a forma antiga de fazer através de cartões, de cortar com tesoura e botar modelagem aqui. Uma câmera digitaliza e na hora essas modelagens já estavam no computador da modelista. Então, o que eu quero falar para vocês é que a Audacious sempre foi pensando, um programa para planejamento, um programa 3D para ajudar, um programa ideia para ver se a viabilidade econômica, modelagem, digitalização. Depois se fazia um encaixe das peças para ter o melhor aproveitamento para cortar sobre o infesto, que eu falei para vocês aqui, né? Então, esse aqui é um quadrado de um infesto que se coloca um rolo nessa máquina, ela vai tornando um infesto, vai fazendo camadas, uma camada em cima da outra. E esse encaixe depois era mandado para um plotter, esse papel vai sobre esse infesto aqui, né, com as modelagens aqui, onde vocês podem ver, ou se cortava na mão, ou vai para a máquina de corte que faz o corte que tem que ser aqui, né? Então a gente tinha um software da máquina, um software infestadeiro, um software para plotagem, um software para encaixe, e a gente falou, temos software 360 porque a gente engloba todo o ciclo produtivo. Aí a gente falou, cara, o mundo está virando para a Revolução 4.0, indústria 4.0, a gente não pode mais pensar em softwares individuais e vender softwares individuais. Aí a Audacious mudou esse conceito. Vou passar um videozinho aqui para mostrar, eu vou ver se eu baixar o volume, porque eu gosto de falar no vídeo. Tomara que não esteja saindo musiquinha dele, acho que tá, né? Então aqui tem o 360 que eu comentei com vocês, só dando um zoom inicial de apresentação, né? E aqui mostra alguns programas nossos, dando um zoom. Como eu disse, o nosso Audacious 4D, nós temos o 3D e o 4D, exatamente. Esse é o programa Ideia que faz a ficha técnica do produto. Esse é o 3D que valida o produto como tem que ser. O programa de modelagem que desenha, né? Que faz a modelagem de como ficou aquele desenho. O DigiFlash, para quem não tem habilidade com aquele programa de modelagem para poder digitalizar, né, o produto e virar os moldes que precisam ser cortados. O programa de encaixe que faz o melhor aproveitamento de encaixe do infesto. Isso depois vem para a plotagem, que nós temos esse hardware ali. Vem para a máquina aqui que vai fazer um infesto. Depois vem para a máquina de corte exatamente o que tem que ser cortado e toda a informação na palma da mão dos gestores, sabendo em que etapa que está o corte da máquina, no caso, né? Porque aquele aplicativo, aquele tablet, aquele celular que eu mostrei, até então era só para máquina de corte, tá?
Então, ele não olhava toda essa linha de produção. Então, aquilo que eu acabei de mostrar para vocês era o que a gente tinha de concepção, um software para cada etapa da linha de produção. Então, se o cara queria só modelagem, vendia só modelagem. Se o cara queria ir só o 3D, a gente fazia isso. Mas falou, opa, o mundo é 4.0. A gente não pode mais entregar softwares e vender softwares. A gente tem que entregar solução. Então, às vezes, o que o cliente precisa não é a modelagem, ele precisa pelo menos saber a ficha técnica se vale a pena produzir aquilo. E a Audaces começou a criar alguns programas como esse que está com o nome na tela, o Audaces ISA. O que é o Audaces ISA? Esse é o primeiro programa nosso, quando a gente fala em criação, é o que a gente mostra, do 4.0, tá? Esse é o videozinho dele. Aqui no... Aqui eu consigo fazer eu boto a minha coleção que eu tenho que fazer, né? Deixa eu dar uma parada aí, deixa eu seguir. Que essa música não agrega nada, essa música é promocional do produto, né? O objetivo não é esse aqui. Então, ali atrás, voltando que eu não consegui falar, aqui eu defino a minha coleção, então eu como a modelista que eu quero criar a minha coleção, eu vou ter uma ideia do que eu vou fazer para a empresa, a modelagem que vai ser a modelagem da moda. Eu penso, eu dou um clique aqui no nosso Audaces ISA, que a gente chama Audaces 4.0, eu escrevo a minha coleção, quero fazer uma moda praia, começo a definir os atributos, o custo que eu tenho para fazer esse projeto. Aí eu começo a preencher alguns dados dizendo tudo que eu vou criar, quando que eu vou iniciar, quando que eu quero acabar essa coleção, quando eu quero fazer a primeira entrega, quando que eu quero fazer a segunda entrega. Opa. Aqui. E aqui é uma das etapas mais interessantes. Quando eu começo a botar a parte de quando que eu vou criar, quando que eu vou fazer a... Aqui eu faço algumas... Eu tenho um link com umas modelagens do passado que eu fiz para ajudar e eu não começar do zero, mas esse é o ponto que eu queria dar uma pausa no vídeo e mostrar para vocês. Então, isso que está aparecendo na tela, não só a modelista vê da criação toda que ela vai fazer, mas o empresário e os gestores da empresa veem. Então, hoje, agora eu tenho uma visão, ele tem um tablet, ele tem no computador dele, a tela, sabendo que aquela referência, vamos dizer assim, aquela referência daquela moda praia, em que etapa do processo está. Então, se está na criação, eu sei que deve estar lá no Audaces 4D ou Audaces 3D. Se está no desenho técnico, eu sei que ele deve estar na modelagem ou deve estar no Audaces Ideia. Se está na ficha técnica, eu sei que está no Audaces Ideia. Se está na viabilidade, está no Audaces Ideia. Se está na modelagem, eu sei que está desenhando no Audaces Moldes. Então, eu consigo saber em que etapa da criação está a minha coleção. E se ela, por exemplo, parou na ficha técnica e está muito tempo parada ali, eu tenho um prazo para entregar, eu, como gestor, vou lá e falo, o que está acontecendo com esse produto? Não, é que a gente não está encontrando o tecido tal para poder saber o custo e poder andar para frente. Não, peraí, como assim? Vamos trocar esse tecido e vamos então, o gestor, ele desce e fica mais próximo dos problemas da modelista, o problema que se encontra no meio da criação, e consegue ajudar mais rápido para as coisas andarem. E ele consegue ver como é que está a criação da coleção Moda Praia dele. Então, hoje, tudo o que acontece aqui, todos os dados são enviados para a cloud e o gestor e toda a empresa fica sabendo em que etapa que está essa parte da confecção. Então, a gente fez um 4.0 na parte de software. Então, na parte de criação, na criação das modelagens. E agora, só para vocês terem uma referência e uma ideia, uma coleção se levava de 8 a 10 meses para fazer. A gente conseguiu reduzir isso para 45 dias. Então, com essa visão e com os problemas aparecendo com mais facilidade, a gente conseguiu trazer de 8 a 10 meses uma coleção para 45 dias. Isso é em média, tá, gente? Depende da coleção, é mais complexo ou não. Varia um pouco, mas a redução é absurda. Por quê? Porque o 4.0 do Big Data, os dados tudo na nuvem, todo mundo vendo o que está acontecendo, ajuda todo mundo, ninguém fica parado, tá? Então, eu quis trazer aqui para vocês que a gente pegou o 4.0 linkando todos os nossos softwares da parte de criação. O que está aparecendo na tela agora é a parte de 4.0 que fala para vocês da parte industrial. Como é que funciona? Então, eu vou
para quem não conhece a parte da parte têxtil, né, da indústria têxtil, eu vou mostrar um pouquinho aqui, ó. Então, a criação acontece aqui embaixo, né, com vários programas que eu acabei de falar para vocês aqui. Opa, sumiu minha flechinha, meu laser, tá aqui embaixo, né? Depois que está pronta a parte de criação, fechou a moda praia, a coleção, isso agora tem que ser produzido. Isso cai para o RP, né? Da parte da linha de produção da confecção. Lá nós temos 2 softwares, o Cutplan, que faz o planejamento da produção, desculpa, e a parte do ICF Manager. É um produto onde tudo que tu faz o planejamento, ele fica acompanhando na linha de produção, é um servidor, tudo que está acontecendo aqui na linha de produção, para informar para a cloud e também jogando na cloud, a gente sabe que tem todos os dados lá, vai estar tudo no tablet, vai estar tudo no celular, vai estar tudo no computador, de tudo está acontecendo. E esse é a cereja que eu vou mostrar para vocês aqui, aonde aparece nos sistemas da Audace. Então, esse aqui é o cara que controla toda a parte, faz gerenciamento da linha de produção. Ok, aprovado aquele planejamento que foi feito, o manager faz a liberação para ir para a confecção. Isso, então, começa com RP. Aí, quando ele faz a liberação de que pode ir para a linha de produção, isso cai no almoxerifado, o almoxerifado pega o rolo de tecido e leva para a terceira etapa, que é a infestadeira. Essa é a nossa máquina que pega um rolo de tecido e infesta. Aqui na máquina nós temos um tablet, onde o operador vai saber o que ele tem que infestar, com todas as informações ali, aperta um botão, isso carrega automaticamente na infestadeira, que vai fazer o que a gente chama de infestos, que são essas camadas, esses blocos de tecido aqui. Isso aqui, então, é visto avançando aqui nessa mesa, vai para a máquina de corte, que executa o corte, e depois de executar o corte, isso vai para a mesa de saída. Nessa etapa aqui, tem uma pessoa que fica, que a gente chama de etiquetando. O que ele faz? Em cada peça que é cortada pela máquina, ele coloca uma etiqueta. Às vezes, essa etiqueta tem RFID, dependendo do nível de tecnologia da empresa, ou tem apenas um QR Code, um código de barras, para que se possa, posteriormente, na parte da costura, eles conseguirem identificar se a peça é P, G, M, GG, tem todas as informações ali de se é manga, se é frente, se é costas, para se poder fazer, então, a costura. Depois, essas peças vêm para a parte do embalagem, e todos esses sistemas da Audace que eu coloquei aqui, ó, a máquina, Audace Terminal, ICF Terminal, infestadeira, estão todos alimentando a nossa cloud, aumentando a nossa cloud com as informações, e eu consigo saber que aquele meu pedido do RP, em que etapa da minha linha de produção ela está, se ela vai atrasar ou não vai atrasar, da mesma forma que acontece lá na parte de criação. Né? Só que agora eu tenho na linha de produção toda a informação onde é que está. Depois daqui ele vem para a parte do ICF terminal aqui na parte de embalagem, ele começa a embalar aqui também as peças para colocar nas caixas e mandar então para as confecções de costura ou mandar para as costureiras terminarem o trabalho, tá? Aqui é uma foto real do nosso produto, né? Esse é o nosso produto da Audaces, a gente chama de Audaces Neocut, a nossa mesa de infesto e a nossa infestadeira, né? Antes eu mostrei um slide ilustrativo. Aqui eu vou mostrar um videozinho. Aí. Deixa eu baixar o volume. De uma empresa que tem esse sistema todo funcionando, né? Que a gente fez o lançamento até. Então, aqui tem uma sala de corte. Aqui tem umas peças que eram etiquetadas, escrito na mão. Vocês viram no canetão, que a gente chama, né? Que não tinha etiqueta. E aqui tem uma menina que ela é o PCP da empresa. Então, ela está fazendo toda a programação naquele manager que eu falei para vocês, dizendo, ó, vambora que essa é a ordem de produção que eu preciso produzir aqui agora. Então, ela entra, digita o modelo, o que tem que ser feito, a cor, faz a programação. Desculpa. E faz a liberação. Na hora que ela faz a liberação, isso cai na máquina de infesto. Ela vai lá, confirma, ó, esse é o tecido que eu vou infestar. Aperta um botão, programa infestadeira, que começa a fazer esse trabalho de infestar. Depois de cair na mesa, eu vou dar uma pausa aqui, depois de cair sobre essa mesa aqui de prática de infesto, ele vem para a máquina de corte, corta, e ela começa a abrir esse mesmo cara que entrou na máquina aqui para infestar. Né? Então, ela confere o tamanho, o comprimento, foi essa peça mesmo, essa foi tudo 50 folhas que foi que a máquina cortou, tudo certinho, ela abre, então na hora que ela clica aqui, ó, que vai ficar verde a peça, sai uma etiqueta e ela cola essa etiqueta
com o código de barra, usou as informações das peças todas na peça. E aí a costureira sabe, com as etiquetas, que peça é aquela. Aqui é na parte de separação, nessa imagem, tudo que eu mostrei para vocês. Então, se a tela tem um saco onde fica todas as peças PP, tem um outro saco ou uma caixa que tem todas as peças G, ela amarrando aqui para colocar todo o lote no local onde tem que ser, tá? Então, tem o terminal de separação. E tudo isso, todas as informações desse sistema, no terminal de saída, na embalagem, tudo indo para a nuvem e em tempo real, os gestores sabendo onde é que está as roupas, o corte, o que se está parado, se está andando, se está acontecendo. Tá? Então, com esses dois sistemas, o que a gente chama Audaces ISA e o Audaces ICF, ICF é porque chama Intelligent Cut Flow, que é a parte de corte, né? Como a gente é mundial, a gente coloca abreviaturas, mas tem que ter nomes internacionais. A gente falou, opa, peraí, a gente não é mais um fornecedor de software para atender um caso específico. Nós temos que dar a solução para o cliente. E com esses dois sistemas, hoje, o cliente ele compra uma licença, ele paga uma licença mensal para nós, e ele usa qual software que ele precisa naquele momento. Então, ele não compra mais um software da Audace, ele compra um 4.0 e ele vai usando à medida que ele tem necessidade em toda a linha produtiva ou toda a linha criativa, tá? Aqui chegou o momento de eu mostrar para vocês aqui o que eu estou falando, o nosso sistema, né? Eu vou mostrar aqui tanto da parte da ISA quanto da parte do Audaces ICF, tá? Se alguma coisa fechou aqui porque já estava aberto. Esse tempo eu não posso perder, né, Augusto? Já era para estar aberto. À vontade. Foi. Aqui também. Então, o que o empresário ou gestor vê? Hoje ele entra, então, agora eu vou falar um pouco a Audaces ISA aqui, né? Então, a gente tem o que a gente tem de aporte aqui? A gente usou o Microsoft Business Intelligence, o BI da Microsoft. Então, hoje a gente tem esse cara hospedado na nuvem da Audaces. Eu consigo entrar aqui na parte da ISA. E nesse caso desse cliente aqui, eu não sei qual é o cliente que a gente entrou aqui, mas eu consigo ver aqui quantos modelos ele tem, né, para fazer esse trabalho. Eu consigo definir, ó, eu vou entrar na coleção, I want to be me. Tem 32 modelos, então eu entro aqui. Qual é a empresa? Porque às vezes essa modelagem, ela tem várias empresas envolvidas, então essa modelagem vai para, sei lá, a empresa A que vai cortar, a empresa B que vai cortar, ou a empresa C que vai fazer esse trabalho. E aí eu tenho o saldo aqui no sentido de quais as modelagens que estão sendo cortadas em qual empresa. Então eu consigo saber, cortada não, desculpa, sendo criada em qual empresa. Então eu consigo saber aqui qual é a identificação, qual é a empresa que está cortando, qual é a coleção, como é que está a situação, em que etapa que está do processo, o nome da modelagem, então é a descrição. Então, tudo isso aqui eu consigo acompanhar nesse business, onde é que estão as coisas, o que está acontecendo nesse momento, né? Então, é isso que se consegue ver no Audaces ISA hoje, tá? E na parte produtiva, tá? Aquilo que eu mostrei no vídeo também se vê, tá? Não é ilustrativo, lá tem um software também que vê. O que eu estou mostrando aqui é na questão de gestão, né? Que eles pedem para olhar exatamente essas configurações aqui que eu mostrei para você. E aí, se o cliente quiser rapidamente pedir outras informações, ele consegue olhar e analisar, tá? Na parte produtiva, eu consigo ver tanto na infestadeira quanto na máquina de corte, onde é que estão os meus dados. Entrando aqui na parte de infestadeira, que é a máquina que pega o rolo de tecido e infesta, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, nesse cliente aqui, que hoje foram feitos 62, esse mês foram feitas 62.356 camadas de tecido, que no dia 1º foi feito isso, essa quantidade de camadas, essa é outra quantidade de camadas e tal. Eu consigo ver quem que fez, quem é o operador, vamos ver se eu consigo abaixar aqui. Aqui, ó. Eficiência,
como é que está a eficiência de cada máquina que fez essa operação. No caso desse cliente aqui, ó, eu tenho um infesto 1, 2 e 3. Na verdade, são infestadeiras. Então, esse cliente tem 4 máquinas de infestar tecido, né? Eu consigo ver que a máquina que está com a cor azul aqui, olhando junto com vocês, é o que está mais produtivo. Ah, mas teve um dia que uma máquina laranja ficou mais produtiva. Então, eu vejo quais são as máquinas mais produtivas, que tem mais eficiência. Consumo de tecido. Então, eu posso fazer o balanceamento das máquinas nesse aspecto. Esse entrou aqui, o consumo não está carregando. Eu vou ali para a máquina de corte, mostrar também os dados da máquina de corte que está cortando. Então, aqui eu vejo quantidade de peças que foram produzidas cortadas, né? Só lembrando que quando uma máquina corta uma peça, vamos lá assim, se eu fizer um infesto com 60 camadas, né, de tecido, quando a máquina corta aquela peça, eu tenho 60 peças que saem para a máquina, tá? E ali, quando eu falo de infestadeira, eu tenho só 60 camadas. E quando eu falo 60 peças, eu tenho 60 mangas, 60 frentes, 60 costas. Então, todas essas partes é que compõem uma peça, tá? Então, aqui eu tenho a quantidade de peças que foram cortadas no dia, 14 mil, 13 mil, 19 mil, no caso desse cliente aqui, né? E aí, o que eu acho interessante desses dados, assim, que eu vejo a minha produção diária, é que eu consigo ver também, aqui, ó, troca de faca, produtividade por operador. Aqui eu consigo ver, ó, tem um operador chamado Fabrício, Felipe, Josiel, Marcelo, Renato e Terone. Então, esses rapazes que usaram a máquina para produzir, eu consigo ver quem é o mais produtivo. Ó. Tem um aqui que chegou a 92, 90. Dá para ver que o Marcelo tá trabalhando bem quando ele tem essa oportunidade de trabalhar, né? Então, eu consigo ver que os operadores eles estão equilibrados, todo mundo produzindo na média. Eu consigo também saber, às vezes o operador passou a semana ruim, não estava bem de saúde, eu consigo ver se ele está com desempenho ruim e conversar com ele e trocar ideia do que está acontecendo, né, para ele melhorar. Tem o número de peças cortadas, produtividade do equipamento, eu vejo quanto tempo o equipamento ficou parado, ocioso ou produtivo, né? Verde aqui é produtivo. Para nós da Audaces, se tiver acima de 56%, quer dizer que a empresa está usando muito bem o equipamento. Nesse caso aqui, ela está em 60%. Quanto tempo levou de setup? Então, o setup está super baixo, a gente pede para ser a menos de 5%. O cara está indo bem. Tem bastante interrupções, mas são interrupções normais, interrupções de coisas que acontecem na linha de produção. E o intervalo também a gente pede para ser menos de 25%. Então, dá para ver que essa empresa está usando muito bem mensalmente esse produto, as coisas estão bem alinhadas. E no caso aqui ele tem 3 máquinas, ó, DHD2, DHD3 e DHD4. Ele tem 3 máquinas, então aqui o desempenho das máquinas, né? Produtividade e essas informações assim. E tudo isso, esses dados que vocês estão vendo aqui na tela, tudo isso foi para aqueles softwarezinhos separados na linha de produção que estão jogando através da IoT informação para a cloud, e a cloud alimenta esse BI que dá as informações aqui, né? Informações que o cliente pede para ser informado, tá? A Audaces também tem alguns benefícios com esse sistema de cloud, por exemplo, essa tela aqui, ó, é o que a gente tem dentro da Audaces, não é o cliente que tem. Aqui eu consigo ver se teve algum problema com o sensor, a gente tem um sensor de deflexão de lâmina, é um sensor de alta precisão da máquina que ajuda ela a cortar com qualidade. Então, 0 quer dizer que nenhuma das minhas máquinas estão com problema nesse sensor, quer dizer que ele está funcionando. Se alguma das máquinas derem problema no sensor, eu clico aqui, aparece o nome do cliente na assistência técnica, e a assistência técnica entra em contato com o cliente para fazer uma visita de forma imediata. Oi, você está com alguma coisa na sua máquina, a gente viu que tem um sensor que está com alguma informação que não está indo bem, a gente pode fazer uma visita de pré-agendamento em tal dia para a gente dar uma olhada nesse sensor. Então, eu consigo saber aqui quantas máquinas estão ligadas, analiso o sensor, quantas estão produzidas, quantas estão naquele status de ociosa, nos intervalos que eu mostrei para vocês, ou com problema parado, por que apertou o botão de emergência, por que aconteceu algum problema aí, a nossa assistência técnica pode entrar em contato, e o cliente se sente muito confortável, né? Ele não fica preocupado com os dados que são dados, porque a gente só pega dados que interessam para o bem do cliente, né? E aí, o cliente fica, pô, ó, aqui tem, ó, cliente com baixo estoque de faca, tem 52 clientes
com baixo estoque de faca, porque a gente vendeu facas, que são os nossos consumíveis para a máquina, que a nossa assistente técnica pode ligar e ofertar uma faca para ele, com uma promoção, compre faca, coisas desse tipo, né? Então, a Audace também tem o benefício de ter compilado essas informações dos nossos produtos e conseguir falar com o cliente antes que ele perceba alguma coisa do equipamento. E isso o 4.0 dá para nós também, para a Audace. Tá? Augusto, a princípio seria isso. Agora eu falaria um pouco da 5.0. Né? Eu tenho mais 5 minutinhos, eu acho, aí. Como é que nós estamos? Não, por mim, fica à vontade. Tá ótimo. Eu achei interessante agora entendeu? Ficou curioso? Essa Agora vamos timeline virar costureiros agora. essa timeline, né, tá aqui, assim, era um bem legal, anterior, legal. O 4.0, mas já tendo uma perspectiva futura. Isso eu achei interessante, eu gostaria de saber. Ok, vou passar. Então me corta, Augusto, se eu passar muito, mas é uma coisa rapidinha que eu vou falar, tá? Eu até dei uma otimizada, eu botei alguns slides para ser bem rápido nessa parte. Em 2018, né, para ser específico, o Japão começou com essa ideologia, que são as Smart Cities, né, que a gente já ouviu falar. Então, quando a gente fala indústria 4.0, o Japão, em 2018, começou com a sociedade 5.0. Por que eles começaram com isso? Hoje nós temos a primeira revolução industrial, a segunda, a terceira, a quarta, e aí começou o que a gente chama da quinta revolução industrial, em 2018 no Japão. Em 2019, ia entrar com muita força na Alemanha. Então, a Alemanha, percebendo que o Japão deu um passo nesse aspecto, a Alemanha começou também a ir atrás, e em 2019 ia entrar. Veio a pandemia e parou os dois, e parou o mundo nesse aspecto, tá? Mas o que é a 5.0, sociedade 5.0? É a coparticipação, é o que chama de coworking, é o robô trabalhando junto com a máquina, com o humano. Não é o robô competindo com o humano, é trabalhando junto. Os dois juntos vão chegar no melhor resultado para a indústria, tá? E a gente, como Audaces, eu tenho que pensar o que vai acontecer nesse futuro e tem que estar de olho nisso, tá? Sociedade 5.0. Criada no Japão em 2018, a Sociedade 5.0 coloca, deixa eu botar um laserzinho aqui, coloca o ser humano no centro da inovação e da transformação da tecnologia, enquanto a indústria 4.0 é centrada nas fábricas, hospitais e shoppings. Enfim, tudo bem que a indústria 4.0 é centrada nas fábricas, hospitais e shoppings por causa de Big Data, informação, nesses aspectos. E a sociedade, ela é voltada para Smart Cities. Mas espera um pouquinho, por que eu não posso usar a sociedade 5.0 na indústria também? O que eu quero dizer com isso? Quando se fala que a sociedade 5.0 é centrada no humano, tem uns estudos que mostram que em 2050, se não me engano, nós teremos 30% da população idosa dentro das fábricas. Porque, obviamente, o tempo vai passando, a gente vai tendo mais longevidade, mais qualidade de vida, e eu não posso... Aumentou acho que um ano passado, 2 anos, aumentou também como é que é? Com 75 anos é a aposentadoria, né? Sei lá, na minha idade, quando é que eu vou me aposentar? Eu tenho 37 hoje, sei lá, daqui a pouco eu vou estar me aposentando com 90, sei lá o que o governo vai fazer aí nessa previdência. Mas a questão é que se tem uma estimativa que 30% da população idosa, vamos falar assim, hoje, vão estar dentro da fábrica. E como é que eles vão se abaixar para pegar peça, ou cortar peça, ou fazer coisas desse tipo? Não dá. Ou o robô ajuda eles a trabalharem junto, ou a gente está perdido, né? Não vai ter trabalho para a população idosa. E quando se fala nisso, a gente diz em o robô ajudar o ser humano. Colocar o quê? Inteligência artificial dentro do robô. Então, aqui tem algumas notícias que diz que o mundo está mudando. Segundo Yuval Harari, uma nova classe deve surgir em 2050, o dos desocupados. Ele diz que vão ser pessoas desocupadas. Eu digo que a sociedade 5.0 vai pegar esses desocupados e o robô vai dar a mão junto com essas pessoas e vai colocá-las dentro da fábrica para ajudar, porque eles vão trabalhar juntos. Tá? A inteligência artificial do robô trabalhando junto com o ser humano. Isso no Japão, Conselho né? Europeu. 2050 Conselho no Europeu Japão, surge. porque aqui no Brasil já tem desocupado que só... já tem hoje, né, Augusto? Já temos hoje. Conselho Europeu surge fim dos carros a combustão em 2035. Tem essa questão dos carros em 2035, né, que agora a gente vai sair de carro a combustão e vai para o carro elétrico. Claro que a gente está falando do Brasil, vai levar um pouquinho
sei lá, uns 10 anos a mais, eu acredito nesse aspecto aí. Mas o que se percebeu no desenvolvimento de um carro elétrico é que não tem mais o eixo cardão, os eixos de transmissão do motor da frente, né, com a parte das rodas e transmissão todas. O carro elétrico, o motor fica sobre cada roda. E aí os designers perceberam, os arquitetos de automobilística, vou falar dessa forma, que dentro do carro fica um buraco, um vão. Então, dentro do carro, a gente vai ter salas de reunião, bancos virados um para o outro para poder ocupar ali com coisas. E se eu for fazer salas de reunião, se eu vou ter um monitor para ver, sei lá, vou me adiantar e vou começar a trabalhar dentro do carro enquanto o meu carro me leva automaticamente para o trabalho, vai virar uma sala de reunião, indústria 4.0, a gente está falando do celular, daqui a pouco está chegando tecnologia 5G no Brasil aí, está uma confusão, mas daqui a pouco está entrando. Vai estar ali os dados, os Big Data, o 4.0, o 5.0, enquanto tu vai para o trabalho acontecendo. Então, por isso que eu botei o assunto do carro aqui. Daqui a pouco tem espaço dentro do carro para uma sala de reunião. Vamos ver onde é que a gente vai chegar. E aqui uma notícia do Japão e a Alemanha, né, num fórum, onde eles começam a falar da indústria 4.0 e da sociedade 5.0, que é isso fortemente, daqui a pouco o mundo está mudando nesse aspecto. Ou seja, Audaces, vendo isso, criou o Audaces One Touch. Hoje, aquilo que eu mostrei para vocês ali, a gente chama de Audaces One Touch. Com um clique, tu consegue ver tudo o que está acontecendo na tua linha de produção. Só que, olha só, eu tenho um ser humano olhando um monte de dados, aí ele vai ter que ver o que vai ter que fazer com aqueles dados. Aquilo que eu pude mostrar para vocês ali, precisa de um ser humano analisando, tá? A produtividade é eficiente, o que o Adriano disse ali, de ter que ser mais de 56%? Será que é isso? Será que eu não consigo mais produtividade? Então, ele sozinho olhando os dados, ele vai tentar ver como é que ele consegue ser mais eficiente, onde é que vai ter os problemas. Então, o gestor ainda precisa pensar muito para saber o que fazer, tá? Quando eu falo em sociedade 5.0, hoje eu vou ter simplesmente o robô pensando com as pessoas. Então, por que o robô já não faz isso? Sua produtividade acima de 56% está ótima. Vamos atacar a sua máquina de infestar, que a produtividade não está adequada à máquina de corte. Então, o próprio sistema fala para o gestor aqui, olha, atua na tua máquina de corte, porque atua na máquina de infesto, porque a sua máquina de corte está cortando bem. Fale com o Josiel, que o Josiel ele não está produzindo tão bem quanto o Marcelo. Se ele produzir um pouco mais, talvez ele consiga, talvez ele tenha uma deficiência de conhecimento. E essa inteligência artificial é o robô orientando o gestor ou o gerente de produção, ou o que for, para ele atacar nos pontos mais fracos de todos esses dados, de todo esse Big Data, de toda essa informação. Então, é o robô, através da inteligência artificial, ajudando nas decisões da empresa, ou até digo mais, dizendo qual é a ordem de produção que eu deveria produzir primeiro, né? Porque eu sei que eu tenho que entregar para a Renner antes de entregar para a C&A. Então, o sistema fala, opa, coloque essa ordem de produção da Renner antes da C&A, porque senão você não vai conseguir entregar no tempo certo. Essas tomadas de decisão vão estar nesse sistema aqui que a gente está trabalhando. Então, hoje, 4.0, eu tenho um Big Data e um monte de informação e um monte de gráficos. No 5.0, eu vou ter o robô dando ideias, dando sugestões do que tem que fazer. Então, a gente está falando de Machine Learning e a gente está falando de Deep Learning. Então, os robôs vão estar inteligentes ao ponto de ajudar nas tomadas de decisão. Aqui tem o último slide aqui, para não prolongar muito, Augusto. Um evento que eu participei no ano passado, apresentado pelo professor Ari Nelson, do Instituto Mauá de Tecnologia, né, que ele mostra o estágio de maturidade das empresas. Então, ele fala assim, a rentabilidade da empresa. Para a empresa ter rentabilidade, o que ela faz? Primeiro, no nível 1, que eles classificam, a nível de informação, é automatizar as tarefas manuais repetitivas. Então, se o cara sempre está fazendo uma tarefa manual, tipo o Charlie Chaplin, ele vai ter que dar um jeito de automatizar aquilo. Então, nível 1 é uma empresa que está nesse nível de automatização e começa a introduzir o TI. Uma empresa que está no nível 2 é uma empresa que começa a falar, máquina começa a falar com outra máquina. Aí nós temos o 4.0. Então, é o que eu chamo de conectividade. Foi que eu mostrei tudo para vocês. A Audaces conectou todos os softwares dela e a Audaces conectou todos os equipamentos dela. Então, aqui a gente começa a falar do 4.0. No nível 3 é a visibilidade. É aquela foto que eu mostrei para vocês
do gestor ali olhando os gráficos para tomar as decisões. Então, esses 3 níveis aqui, ainda a gente fala de indústria 4.0, tá? E hoje as nossas empresas no Brasil estão classificadas nessas porcentagens. 10% delas estão no nível 1, 86% ainda integrando os softwares, né? Tem até aquele dispositivo que a gente trabalhou junto, né, Augusto? Aquele dispositivo de IoT para integrar as máquinas mesmo, que esse era o objetivo que a gente fez, né? E 86% das empresas estão aqui. E 4% estão com esse Big Data, com 4.0, na frente do gestor para ele tomar a decisão, né? Aqui para frente, na hora que o professor Ari mostrou lá na apresentação dele, no final eu conversei com ele, eu falei para ele que isso aqui já era sociedade 5.0. Ele falou, como assim sociedade 5.0? Na hora de, captura de interações complexas. Tu começa a precisar do robô para fazer interações de todos esses dados da minha linha de produção ou de software para começar a tomar algumas decisões. Conduzir análise de dados um pouco mais complexos. Onde é que estão os problemas na minha linha de produção? Onde é que estão os meus problemas meus problemas na linha de criação? Depois entra antecipação de conduções futuras, se chama previsibilidade. Daqui a pouco o robô começa a aprender, é aqui que entra a inteligência artificial. O robô começa a aprender e ele começa a prever que tem que botar a Renner na frente da CNA, senão não vai conseguir entregar, porque o João é menos produtivo que o Marcelo e o João não vem amanhã porque ele está de folga. Então começa a ter inteligências para tomar a decisão de quando tem que produzir por causa de pessoas ou por causa de máquinas. E no final, o robô controla praticamente tudo, começa a ser autônomo, começa a tomar decisões, desse sistema controlar, tomar as decisões, e a gente está lá produzindo do que tem que produzir. Sociedade 5.0 entrando aqui nesses 3 candles e aqui a 4.0. Seria isso, Augusto. Desculpa passar um pouquinho do tempo. Nada, tá excelente, deu 50 minutos. Né? Foi ótimo. Adorei a apresentação, né, Sérgio? Foi bem... Bom, sim. Né, foi bem complementar, né, o que a gente busca aqui no curso, né? Bom, a gente pode passar para algumas perguntas, né? Acho que primeiramente a gente pode, né, Sérgio, de repente eu imagino que tu tenha uma lista de perguntas aqui, eu tenho algumas também a perguntar, e depois a gente passa para os alunos. O que tu acha? Sim, agora experimenta pausar a gravação para ver se vai dar algum problema.